Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui na véspera do Natal. Se você está assistindo esse vídeo agora que a gente colocou, ou você pode estar no Natal e já com a sua família assistindo. Mas nós queremos conversar um pouco com algumas pessoas a respeito de alguns textos bíblicos aqui do Evangelho de Lucas, para nós refletirmos sobre essa boa notícia do nascimento de Jesus e algumas coisas que ela traz para a nossa vida, para a nossa família e que podem nos ajudar nesse momento para que tenhamos um novo ano cheio de alegria, de bênçãos, um ano novo cheio de realizações. Quando nós encerramos um ano, quando nós estamos prestes a encerrar um ano, normalmente nós lembramos de muitas coisas que aconteceram. E nesse tempo de festividade, nós vemos luzes, vemos enfeites e nós lembramos do Natal, que para nós cristãos é a data especial, o dia especial que nós celebramos o nascimento de Jesus, o Deus que veio e viveu entre nós. E nós vamos ter algumas participações aqui nesse momento, então. Eu queria convidar você, antes de continuar, que você pegue esse link aí que você acabou de receber, aí no grupo da igreja ou no seu WhatsApp pessoal, e compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, convide as pessoas para nós pensarmos nos próximos 30 minutos a respeito do Natal. Que Deus abençoe você, que a palavra de Deus fale ao seu coração nessa noite. E nesse primeiro momento eu queria chamar uma convidada muito especial aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito do Evangelho de Lucas. Oi, Gi, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no nosso especial, nosso vídeo especial de Natal, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o anúncio que é chegado a Maria do nascimento de Jesus. Esse texto está em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38, e eu começo perguntando, quando você lê esse texto, quando você leu esse texto, o que você destacou, o que mais chamou a sua atenção? A primeira coisa foi Maria surpresa, né, com a chegada do anjo, com o anjo falando com ela, que isso reflete muito nos dias de hoje, quando a gente fala para as pessoas, mesmo dentro da igreja, né, que Deus está com ela, a pessoa fica, não, mas eu... não tá muito ocupado, tem que resolver as guerras. E dando destaque também para o versículo 37, que fala que nada é impossível para Deus. E muitas vezes a gente pensa, por exemplo, que alguma doença, alguma questão de desemprego, algumas coisas que a gente pode até chamar de milagres, a gente pensa que não vão ser alcançados por Deus. Às vezes podem não acontecer por não ser da vontade dele, mas nada é impossível, né, para ele. Eu acho que esses são os dois pontos, assim, que eu acho mais importantes para a reflexão nesse texto. Ah, legal. O versículo da surpresa aí é o versículo 29, né? Algumas versões aparece que Maria ficou perturbada com aquelas palavras que ela tinha acabado de ouvir. Imagine que você ouvisse a voz de Deus hoje de forma... a gente ouve Deus falando no nosso coração, ouve Deus falando pela palavra, mas imagina que fosse uma voz audível. Como que você reagiria? Ficaria surpresa? Eu ia ficar muito surpresa. Eu vi esses dias o testemunho da mulher do... Eu nunca lembro o nome dela, mas o nome dela eu nunca lembro. Mas ela é mulher do Theo Hayashi, do Dunamis. E ela tava contando que ele tava dando banho num dos filhos e o outro tava existindo, assim, só esperando a vez dele. E daí ele chegou assim, mãe, eu ouvi Deus falando comigo. E ela ficou assim, quê? Como assim? Você ouviu Deus Certeza? falando com você? Ela ficou assim. E eles são pessoas de uma fé gigantesca, né? Uma conexão com Deus gigantesca. E a criança tá falando... ele fala assim, Deus falou que me ama. E uma voz de água, assim, ele conta. E ela ficou, gente, como assim? Será que você não ouviu seu pai? Será que... Aí depois ela sentou, não, realmente, deve ter sido Deus. Ele contando, assim, minuciosamente. Então, mesmo com o costume, com a intimidade com Deus, a gente ouvir ele de forma audível seria incrível, mas pela primeira vez ia ficar, opa, será que é isso mesmo? Será que eu tô ouvindo certo? Uma reação um pouquinho parecida com Maria ao ouvir que ela
seria a mãe de Jesus, né? Acredito que seja isso. E nesse tempo de Natal, nesse vídeo nosso hoje, nesse tempo de celebração, eu queria que a gente pensasse um pouquinho, ou que a gente lembrasse um pouquinho dessa surpresa que é essa notícia de Natal. Por mais que a gente saiba que no final de dezembro tem o Natal, no dia 25 nós vamos ver aqueles familiares que a gente não viu o ano todo, como que essa notícia do nascimento de Jesus pode impactar, pode trazer uma surpresa no sentido assim, fala assim, como é bom lembrar do amor de Deus, como é bom lembrar que Deus veio e viveu entre nós. Então eu queria que você pensasse, falasse um pouquinho aí na importância da gente ouvir essa notícia e como que ela traz essa surpresa, mesmo que seja uma notícia que a gente lembre durante o ano ou que a gente celebre todo final de ano, como que é importante a gente parar e falar assim, nossa, que coisa boa, que coisa maravilhosa que Deus fez ao enviar o seu filho para viver entre nós. Sim, eu fico pensando primeiro na graça de Maria, né? Extremamente importante. A criação que ela deu para Jesus, todo o apoio durante o ministério dele, depois também, e ela ter abraçado isso, né? Que não foi algo totalmente imposto para ela, né? Ela podia ter falado assim, não, passa para outra que eu não tô aqui. Igual ele faz com a gente também. Quando ele nos chama, quando ele nos levanta, não é algo imposto, é um convite a estar com ele, né? E esse chamado dela, eu creio que foi o chamado mais importante até hoje na Bíblia. Depois dela, talvez só João Batista, que também grandíssimo e super importante para o ministério de Jesus aqui na Terra. Que sem eles, né, contando com João Batista agora também, sem eles, o apoio, o preparo por conta de João Batista para a chegada do ministério e do Salvador, talvez não tivesse tanto impacto. Mas se não fosse por eles, Deus teria levantado outras pessoas também. E Maria, extremamente agraciada, né? Quando o anjo vai saudar ela, ele fala, né? Alegre-se, agraciada, salve, agraciada. Que ela era uma virgem, de acordo com fatos históricos, ela era bem nova, ela era uma adolescente, né? E ela estava prometida para o casamento. Então eu fico às vezes pensando como que foi na cabeça dela, assim, tipo, que honra, mas meu Deus, que turbilhão de problemas, né, para ela. Surpresa, né, usando o texto, que notícia surpreendente. Sim, e mesmo quando a gente recebe uma bênção de Deus, quando a gente tá com ele, que o anjo até fala, né, alegre-se, agraciado, o Senhor está com você, no versículo 28. Isso não quer dizer que a nossa vida vai ser, como posso dizer, perfeita do modo que a gente espera, sem nenhum obstáculo, sem nenhum problema, porque, por exemplo, pegando alguns textos mais à frente, Jesus fugiu dela um dia para ir no templo. Ela, meu Deus, desesperada, cadê esse menino? Ele deu uns probleminhas para ela, deu uma dor de cabeça. Na verdade, eu acho muito interessante a gente falar desse texto também. E a gente lembra, eu estava assistindo um vídeo essa semana de uma série que retrata esse trecho aí dele ficar no templo. E a preocupação, e ao mesmo tempo o vídeo reflete em como ela pensa depois em como Jesus tinha um propósito muito maior ao vir a esse mundo, que eu acho que aí começa com essa história do Natal que nós estamos falando, e ela compreende que aquela notícia surpreendente, que causou perturbação no coração dela, fazia parte de um propósito muito maior. Muito interessante você ter tocado nesse ponto aí. Desculpa te interromper, se você tiver na sua linha de raciocínio. Mas pode falar. É isso aí. Não, é isso aí, que mesmo com essa benção tão grande, né, que é a maior benção que qualquer pessoa podia ter recebido, né, carregar o Salvador, carregar Jesus, ela teve problemas, e a gente tem sempre que lembrar disso, né, que muitas vezes quando acontece alguma coisa de ruim, fala, mas cadê Deus? Muitas vezes é ele moldando caráter. Sim. Também. Então pra gente encerrar essa primeira parte aqui do nosso vídeo, eu queria, olhando para esse texto, olhando para o que você comentou, para o que a gente conversou aqui,
eu queria que a gente pensasse no Natal e convido você que está nos acompanhando nesse dia, nesse momento, com seus familiares, com seus amigos, para a gente lembrar que o Natal é a grande notícia, surpreendente como foi para Maria, aquela jovem, adolescente, que recebe aquela notícia naquele momento. O Natal é uma notícia também que nos traz surpresa, porque nós lembramos que um Deus de amor e graça veio ao encontro, veio ao nosso encontro, veio ao seu encontro, ao encontro da sua família, para que a sua vida fosse transformada. Então, nesse momento em que nós falamos do anúncio do nascimento de Jesus, ou naquele momento que Maria recebe a notícia, que nós possamos receber a notícia hoje também, no meio de celebração, de festa, de alegria, e lembrar o seguinte: Deus continua nos amando. O Natal é um sinal de que a luz de Deus continua brilhando e Deus continua nos alcançando. Obrigado, Gi, pela participação. Nós temos algumas partes, fique aí acompanhando o vídeo e que Deus abençoe a sua vida. Um Feliz Natal para você, Gi. Um abraço para todo mundo aí. Deus abençoe. Você também. Amém. Após nós ouvirmos um pouquinho da surpresa que Maria teve ao receber a notícia que seria mãe de Jesus, que estaria chegando o Natal, que ela faria parte daquela promessa que havia sido por Deus, nós chegamos agora em Lucas capítulo 1, versículos 39 a 45. E eu vou destacar o versículo que você acabou de ver aí no nosso vídeo, o versículo número 44, que diz assim: logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Esse trecho do capítulo 1, versículos 39 até 45, fala sobre a visita de Maria a Isabel, que também estava grávida. E aquela visita, como nós ouvimos, nós vemos que foi um momento muito especial. E nesse tempo em que nós falamos de Natal, nós devemos nos lembrar. O segundo momento, após a conversa que a gente teve aqui, nós devemos lembrar também que essa história de Natal é um momento em que a nossa vida é cheia de alegria. A nossa vida se enche de alegria. E eu vou ler novamente o versículo 44, diz assim: logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê agitou-se de alegria. Quando nós olhamos um pouquinho antes no versículo 41, que diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nós olhamos para esse texto, olhamos para o tempo que nós vivemos, e eu queria convidar você a pensar o seguinte: lembrar do Natal, celebrar o Natal, saber que Jesus viveu entre nós, é uma notícia capaz de trazer alegria em qualquer lugar, em qualquer situação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, especialmente no livro de Filipenses, a palavra de Deus diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. A nossa alegria deve estar em Deus. E eu queria convidar você a olhar para esse versículo 44, que é o principal dessa segunda parte, que diz que o bebê que está em meu ventre, fala de Isabel, né? O bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. A notícia de que Maria estava grávida, a notícia e a saudação de Maria a Isabel fez com que a alegria fosse lá dentro do ventre dela. Nesse ano, certamente nós passamos por momentos em que não conseguíamos contemplar a alegria, ver a alegria ou experimentar essa alegria vinda de Deus. Mas ao encerrar esse ano, ao celebrarmos o Natal, ao lembrarmos o nascimento de Jesus, eu queria convidar você a pensar o seguinte: a alegria de Deus é capaz de ultrapassar qualquer barreira, até mesmo de entrar lá no ventre de Isabel e encher aquele bebê de alegria. Talvez a sua família hoje, aí com você reunido com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, você se encontra em uma situação que você não consegue enxergar essa alegria ou experimentar essa alegria. Nesse dia, nesse momento em que você celebra o Natal, você pode olhar, abrir os seus olhos, olhar para a história, olhar para a sua vida e lembrar do seguinte:
Jesus é o Deus Emanuel que veio habitar entre nós, e a alegria dele alcança a minha vida, a minha família, alcança qualquer situação que eu vejo ou que eu não consiga, que eu não vejo uma esperança, não vejo uma saída. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos um pouco daquilo que a história do Natal significa. Significa um Deus que veio nos trazer alegria através do seu Filho Jesus. Então celebre o Natal nesse momento com sua família, com seus amigos, mas não se esqueça que o Natal é a história que nos enche de alegria, que nos traz alegria para vivermos. Nessa segunda parte que nós estamos falando, da notícia que o Natal nos traz, nós olhamos para a notícia que o Natal trouxe a Isabel. Então pense, reflita, e nesse momento, tenha um tempo de falar: Senhor, eu preciso dessa alegria vinda do Senhor. Eu preciso da Tua graça sobre a minha vida, sobre a minha família. Nós vamos continuar esse vídeo ainda, nós temos alguns momentos, alguns trechos do Evangelho de Lucas, mas esse segundo momento, a minha fala com você que ouve, que assiste esse vídeo é: experimente da alegria vinda de Deus. Olhe para o Natal, olhe para essa celebração, não como mais uma festa de final de ano, mas uma festa que dá início a uma nova história, onde Jesus nos enche com sua alegria, onde Jesus alcança cada canto da nossa vida, da nossa história, cada situação, e diz assim: alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor, coloquem a esperança, a confiança de vocês no Senhor. Fique aí, nós temos algumas partes desse vídeo ainda, mas não se esqueça que Deus pode encher a sua vida de alegria. Nesse tempo em que você celebra o Natal, você pode viver, experimentar e transmitir essa alegria à vida de Deus. Chegamos à terceira parte da nossa história de Natal. E nesse dia, nesse momento em que nós estamos celebrando a vinda de Jesus, já ouvimos um pouquinho sobre a notícia que surpreendeu, ouvimos um pouquinho da alegria que enche os nossos corações com essa notícia. E o trecho que nós vamos falar agora está lá em Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66. Eu leio com vocês o versículo 57 e 58, que diz assim: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. Nesse tempo, nesse dia que nós celebramos o nascimento de Jesus, o terceiro destaque para nós conversarmos, ouvirmos, é sobre esse momento em que os parentes ouvem falar da grande misericórdia de Deus e como o Senhor havia alcançado a história. O Senhor Jesus veio ao mundo enviado por Deus, e aquilo é uma demonstração da graça e da misericórdia de Deus. Então eu convido você a pensar que no Natal é um tempo de nós ouvirmos essa notícia que contagia. Nós passamos anos, tempos, meses agitados, mas quando se aproxima do Natal, nós devemos lembrar dessa misericórdia que nos alcança, dessa graça que nos alcança. E ao olharmos para esse trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66, eu convido você a ouvir, a falar, a refletir sobre a misericórdia de Deus que nos alcança. Nesse tempo de Natal, nesse tempo de alegria, nesse tempo de celebração, ao recebermos a notícia do nascimento de Jesus, ao lembrarmos que há cerca de 2000 anos atrás, ele veio nesse mundo, ele se habitou entre nós, ele se moveu entre nós, ele desceu dos céus e veio entre nós, que nós possamos olhar para a graça e a misericórdia de Deus. A notícia de Natal, nesse ano de 2023, é um tempo de reflexão, de nós lembrarmos que Deus veio ao nosso encontro. E isso não pode parar em nós. Quando nós andamos pela cidade ou pelas cidades ao nosso redor, nós vemos que muitas pessoas se lembram do Natal. O comércio se agita, as casas ficam iluminadas, muitos locais são enfeitados, mas eu queria convidar você a lembrar do seguinte: o Natal é o tempo de nós lembrarmos dessa notícia, e essa notícia de graça, de verdade e de misericórdia.
deve alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Então aí na sua casa, você que está vendo esse vídeo agora, você pode compartilhar com seus amigos, com seus parentes e deixar que essa verdadeira, grandiosa e alegre notícia alcance aqueles que estão ao seu redor. Nesse tempo em que nós celebramos o Natal, nós lembramos do ano que nós tivemos, nós lembramos das vitórias, das lutas, dos desafios que nós enfrentamos, mas especialmente quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós lembramos da grande misericórdia de Deus que veio ao nosso encontro. Isso precisa contagiar mais do que os presentes que as crianças ganham, mais do que o momento de ceia, o momento de reunir a família, nós precisamos compartilhar e lembrar que essa notícia do nascimento de Jesus enche os nossos corações e transborda através dos nossos corações, trazendo vida, graça, verdade e paz. Então, neste Natal, nós temos ainda uma parte, nós vamos para o capítulo 2 e nós temos mais uma pessoa muito especial que vai conversar conosco a respeito desse capítulo, mas eu queria que você lembrasse nesse instante que a graça e a misericórdia de Deus nos alcançaram e através das nossas vidas, através do nosso falar, do nosso agir, das nossas atitudes, Deus deseja que essa notícia do Natal se espalhe e contagie aqueles que estão ao nosso redor. Volto então para encerrar em Lucas capítulo 1, quando se completa aquele tempo de Isabel dar à luz, um pouquinho antes do nascimento de Jesus, que vai vir um pouco depois, quando nós leremos aqui no capítulo 2, na parte seguinte. Mas quando João nasce, aquele que é o precursor, aquele que vem antes de Jesus, fala que os vizinhos, os parentes, ouvem da grande misericórdia de Deus. Então, que através da sua vida, que através do momento em que você compartilha sobre o nascimento de Jesus, que você seja alguém que, assim como foi Isabel, assim como foi João Batista, alguém que demonstra, alguém que é um sinal da misericórdia de Deus que nos alcança. E que você anuncie o nascimento de Jesus. E que você seja alguém que fale da graça do amor de Jesus que te alcança. Então vamos lá, continue aí. Nós temos mais uma parte desse vídeo falando sobre o Natal. Guarde com você. Você é alguém que vem para mostrar, para demonstrar, para ser um sinal da graça e da misericórdia de Deus. E a sua ação, a sua vida deve contagiar aqueles que estão ao seu redor. Chegamos aqui na última parte do nosso vídeo e agora nós vamos ter uma convidada especial aqui que nós vamos falar a respeito de Lucas 2, o início do Evangelho de Lucas, capítulo 2, que fala sobre o nascimento de Jesus. Vou chamar a Marilena aqui com a gente para esse momento. Bem-vinda, Marilena. Nós estamos aqui fazendo o nosso vídeo de Natal. Esse vídeo nós já falamos um pouquinho da alegria, da surpresa em receber essa notícia, quando Maria recebeu a notícia. E agora nós chegamos no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 14. Seja bem-vinda. O que você destaca desse trecho do nascimento de Jesus, que é o principal trecho, né, desse vídeo que nós estamos fazendo, dessa história que nós estamos contando? Bom, em primeiro lugar, obrigada. É um prazer participar aqui desse momento, na véspera de Natal, quase Natal. E esse trecho, quando fala, principalmente o versículo 9, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Isso é muito bonito, né? Quando a gente lê que a glória do Senhor brilhou ao redor deles, ao redor de José, de Maria e de Jesus. E que glória é essa que gerou o brilho, que gerou luz? É a glória de Jesus, né? A glória de Deus que estava lá em Jesus. É isso, né, pastor? Ou eu estou enganada? Não, eu gosto também muito desse trecho de luz, de glória. Eu não sei se você notou também, eu acho que esse ano a gente está um pouco mais iluminado, né? Nas cidades, ao nosso redor. E isso eu vejo como um sinal de as pessoas lembrarem do Natal, talvez não conhecendo totalmente a história, mas lembrando que existe uma luz brilhando. E aí esse versículo que você leu fala dessa glória de Deus resplandecendo ao redor. Como que a gente pode pensar no Natal, aqui em 2023, 2000 anos depois,
nessa luz de Deus, nessa glória de Deus resplandecendo ao nosso redor? Eu achei interessante isso que o senhor falou, porque eu também tenho observado essa questão de termos mais casas iluminadas, né? Eu até deixei aqui a minha árvore de Natal iluminada, mas como ainda é dia, não dá para ver muito bem, né? Mas está muito bonito aí. As luzinhas estão acesas, né? Mas eu também tenho reparado que eu tenho visto mais casas iluminadas, com mais luzes. Na minha opinião, essas luzes representam Jesus, que é o que a Bíblia está falando. E o senhor até falou de uma outra palavra, né, pastor? Como que é mesmo uma outra palavra que o senhor falou, que é do original? Aqui no Lucas 2:9 fala que a glória do Senhor resplandeceu ao redor. Você já ouviu falar de pirilampo? Às vezes a gente fala assim, a gente poderia até fazer assim, vamos pedir para as pessoas pesquisar onde que aparece a palavra pirilampo na Bíblia. Talvez as pessoas já falem assim, mas não tem em lugar nenhum. Mas a palavra grega que fala desse resplandecer, essa luz que resplandece ao redor, não é pirilampo, é perilampo, que vem, é uma palavra grega que depois vem a gente falar de vagalume, de pirilampo, mas essa noção de resplandecer, de brilhar. E esse trecho aqui do versículo 9 tem esse sentido de resplandecer, de brilhar, de mostrar essa luz ao redor. Então a gente pode pensar nisso também nessa época de Natal, né? E às vezes quando a gente fala de perilampo, muitas vezes as pessoas não têm muita ideia do que seja, mas vagalume todo mundo sabe o que é, né? Que é um bichinho que tem uma luz que brilha e tal. Então a gente sabe que ele emite uma luz. Então é a noção de que Jesus emitiu uma luz, ele era uma luz. E tem muitos outros trechos da Bíblia que fala que Jesus é luz. E às vezes a gente não faz essa relação, né, pastor? De que ali no nascimento, a Bíblia já estava falando que Jesus é luz. E de que naquele momento do nascimento já estava irradiando essa luz. E quando a gente procura sinônimos ou significados do que é esse perilampo, do que seria o significado espiritual de perilampo, a gente encontra que é um símbolo de luz interior. Então seria assim, de quando a gente tem Jesus no coração, né, de quando a gente já recebeu Jesus. E também tem uma outra forma da gente pensar, que pode ser uma transformação pessoal. Né? Então, que nesse Natal, quando a gente recebe Jesus, quando recebe Jesus em casa ou no coração, né? A gente está passando por uma transformação pessoal. Então, seria esse significado, o nascimento de Jesus nos nossos corações ou nas nossas casas. Esse seria o perilampo, né? Esse seria o vagalume nas nossas casas, nos dias de hoje, né, que foi a pergunta aí que o senhor fez. Talvez esse seja o significado de nós estarmos vendo mais casas iluminadas. Talvez as pessoas estejam mais à busca de Jesus, seria isso? O que o senhor acha? Eu acho interessante, porque talvez alguns que iluminam as suas casas nem conheçam totalmente a história, ou nem saibam dessa questão da luz de Jesus brilhando, mas elas estão à procura, especialmente depois desse tempo que a gente viveu, de pandemia, de notícias de guerras nos últimos tempos. As pessoas estão em busca de uma luz, de um sentido para a vida, de alguma coisa que traga esperança para o novo ano. E aí que eu acho que entra a mensagem do Evangelho, e o próprio Jesus fala que ele é a luz do mundo, né? Talvez as pessoas não tenham a real convicção daquilo que estão fazendo, não estão sabendo de tudo, mas elas procuram por uma luz. E nós, como cristãos, temos a oportunidade, nesse tempo de Natal, de celebrar, de alegrar, de festejar, de iluminar as nossas casas, sabendo que o que as pessoas estão procurando e o que nos traz sentido para a vida é Jesus, que é a luz do mundo, que é a salvação, que é a graça, que é aquele que nos proporciona um novo tempo na história. Assim como foi no texto que nós lemos há cerca de 2000 anos atrás, quando ele vem e vive entre nós nesse mundo, e hoje é a lembrança, né, ou a recordação desse momento
que continua fazendo sentido para a nossa vida. Não foi só uma história que ficou lá na época, mas é uma história que traz luz para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso serviço. Achei muito legal essas comparações que você usou também, essas ilustrações das casas, algumas coisas assim, falando da luz de Jesus que brilha. Eu acho que é isso que as pessoas estão procurando, né? Eu acredito que é isso que as pessoas estão procurando ao celebrar o Natal. E nós temos a oportunidade, estamos fazendo isso aqui nesse vídeo, de falar que essa luz é Jesus. É Jesus que brilha mais do que qualquer outra luz. E além de ser essa luz que brilha mais do que qualquer outra luz, ela brilha tanto que ela é maior do que qualquer símbolo cultural que a gente possa ver no Natal. Sim. Então, cada cultura, cada país tem um símbolo, tem um costume, mas a luz maior é Jesus no nosso Natal. Por isso, aqui em casa, a gente costuma ter árvore de Natal, tem Papai Noel, tem meia na lareira. Não tem problema nenhum, porque tudo isso são costumes que a gente tem, que as crianças curtem, mas nós não deixamos de cultuar essa luz e de termos Jesus no coração, porque essa é a luz que nos traz alegria e paz. E esse é o verdadeiro Natal. Muito bom a gente lembrar desse texto do nascimento de Jesus. E esse é a última parte do nosso vídeo aqui, que nós fizemos aqui para o Natal. E o nosso desejo aqui, então, eu vou passar para a Marilena dar uma palavra final aqui, mas antecipo já que o nosso desejo é que essa luz de Jesus que brilha ao nosso redor esteja com você, esteja com a sua família, e que você possa ser um sinal dessa luz também para aqueles que estão ao seu redor. Que nesse Natal, nesse dia aí que você está com a sua família, com seus amigos, a luz de Jesus possa brilhar. Que seja um tempo de festa, de alegria, de gratidão a Deus e de lembrar que a luz principal, que o nascimento de Jesus é aquilo que traz sentido para a nossa vida, para a nossa história hoje. Então vou passar para a Marilena aqui para algumas palavras finais também, e depois nós encerramos o nosso vídeo aqui de Natal, para você compartilhar aí com seus amigos, vizinhos, familiares nesse tempo. Feliz Natal para todos e todas. Feliz Natal hoje e sempre com Jesus. O importante é que brilhe a luz de Jesus em nossos corações, em nossas vidas e em nossas casas. E é isso. Estamos encerrando aqui o nosso vídeo de Natal. Nós conversamos sobre a surpresa da notícia que Maria recebeu. Falamos da alegria quando ela visita sua prima e o bebê se agita, João Batista se agita no ventre da sua mãe. Falamos também dessa notícia que mostrou a todos ao seu redor da misericórdia, da graça de Deus. E por fim falamos da luz que brilha, essa luz que brilha ao nosso redor. Então eu quero encerrar aqui deixando as seguintes palavras com você. Que nesse Natal, que nesse momento que você está aí com a sua família, celebrando, agradecendo a Deus, você se lembre de Jesus. Jesus que pode trazer alegria, Jesus que quer agir através da sua vida e as pessoas ao seu redor verem a misericórdia e a graça de Deus. E Jesus que brilha ao seu redor, que nesse novo ano de 2024 a luz de Jesus possa brilhar sobre você e que nesse tempo de Natal você celebre ao Senhor, agradeça ao Senhor pelo cuidado, pelo amor e pela graça dele. Gostaria de orar com você, com sua família, nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, e que essa mensagem de Natal, do nascimento de Jesus, possa impactar você e aqueles que estão ao seu redor. Que Jesus te abençoe, um excelente Natal. Vamos orar. Senhor Deus de graça, amor e paz, nós celebramos o teu nome, nós agradecemos porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus e ele veio habitar entre nós. Ele se moveu entre nós, ele encheu as nossas vidas de alegria e ele nos convida a participarmos desse momento, transmitindo o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça. E nós oramos, Deus, assim como nós conversamos a respeito da tua palavra, para que a tua luz brilhe ao nosso redor e para que a tua luz, ó Pai, continue refletindo através das nossas vidas. E que aqueles que estão em trevas, em perigos, em angústias, encontrem o Senhor, ó Pai. E que juntos, ao celebrarmos esse Natal, possamos mostrar ao mundo a luz do mundo, que é Jesus. Seu Pai, com cada família, com cada pessoa que
assistiu, ó Pai, esse vídeo e nos dá sabedoria também, Deus, para que continuemos anunciando o Teu Evangelho. Nós oramos agradecidos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Um excelente Natal, um excelente Ano Novo, que Deus abençoe a sua vida.